Olá, que Deus te abençoe. Aqui é o seu servo em Cristo, o pastor Cleito Oliveira. Eu e minha família, deixando aquela frase, mais conhecida, que eu sempre digo: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Quero deixar uma mensagem aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Diz assim, As vossas palavras foram duras demais para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que temos falado contra ti? Versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quando o profeta se dirigia ao povo, portando, levando a palavra de Deus, o povo sempre dizia assim: em que? Em outras palavras, é Deus que está falando mesmo? Mostra pra gente, prova pra gente. O livro de Malaquias é um livro onde o povo questionava a voz de Deus, como se não fosse Deus que estivesse falando. E nesse dia aí, o Senhor disse assim: olha, as palavras de vocês foram duras demais para mim, o profeta Malaquias falou. E o povo disse: é mesmo? O que nós temos falado então? E aí eles disseram, o profeta disse: vocês dizem que é inútil servir a Deus e que obedecer não vale nada. Feliz é quem vive uma vida desordeira, bagunçada, sem limites, na desobediência, na impiedade, na traição, na prostituição, nos adultérios, no roubo, em tudo que não presta. Feliz é esse. Nós que guardamos, que obedecemos, isso não vale nada. Só que Deus, ele disse que essas palavras estavam doendo, estavam sendo duras. Sabe aquela palavra que é dura, que soa com dureza para nós? Foi isso que Deus, ele quis dizer. Todas as vezes que eu e você pensamos ou falamos que é inútil estar na igreja, que é inútil servir a Deus, que é inútil obedecer, toda vez que a gente diz que é inútil, a gente pensa que não. Mas Deus, ele não é um ser imarcessível, ou seja, não é um pedaço de pau, de pedra, de gesso, de metal. Deus, ele tem sentimentos. E Deus, ele sente muito quando nós desacreditamos dele, quando nós desconfiamos do poderio dele, quando nós atribuímos palavras como essa a ele, porque ele é vivo, ele não é morto, ele é pai e não é padrasto, ele é bom e não é mau, ele é Deus e não é homem. Então ele disse: as palavras de vocês foram duras demais para mim, vocês me machucaram com palavras, foram duras essas palavras. Mas a Bíblia declara que ali próximo havia dois que temiam ao Senhor conversando. E a Bíblia diz que Deus também atentava e ouvia. E aí o Senhor disse que para eles havia memória, havia um memorial. E que eles não estariam esquecidos, mas que eles veriam a diferença entre os que temem a Deus e os que não temem. Entre os que servem a Deus e os que não servem.
Deus ele disse que pouparia como um pai que ama o filho, que o serve. Olha aí Deus falando de poupar. Tem horas que certas coisas nos sobrevêm na vida e que se nós não tivermos andando em temor de Deus, nós não teremos o livramento, nós não seremos poupados daquela situação por falta de temor. Olha que coisa gloriosa. Então o temor de Deus vai garantir na hora do sufoco. Olha aí o temor de Deus fazendo com que Deus nos poupe de momentos difíceis, de situações complicadas. Então, se essa mensagem chegou até você, foi por um trabalhar de Deus. Eu sou o seu servo em Cristo, pastor Cleiton Oliveira. Compartilhe. Você pode visitar minha página no Facebook, Cleiton Oliveira Santos. Que Deus te abençoe de maneira rica, de maneira poderosa. Eu quero deixar aqui este áudio e eu gostaria que você entendesse isso. Tema a Deus, guarde os mandamentos, não tenha inveja da prosperidade dos ímpios. Tem muitas pessoas que elas ficam fazendo comparação. Ela está na igreja, ela está buscando a Deus ou tentou fazer isso e aconteceu que ela começou a olhar para os que não servem a Deus. Olha lá, Senhor, aqueles lá não temem ao Senhor e escapam. Eles fazem o mal e não são punidos. Olha lá, Senhor, parece que para eles não tem punição. A Bíblia diz que nós não podemos ter inveja da prosperidade do ímpio, porque ela é como a erva do campo, que logo murcha, logo seca e logo cai. O cristão não pode ter esse sentimento. Eu já vi orações de pessoas que dizem assim: ah, Senhor, eu estou em tua casa e não prospero. Fulano não está e olha lá, terminou a casa primeiro que a minha, construiu primeiro que eu, comprou, é mais feliz que eu não aceito. Ei, não faça contraste entre a sua vida e o mundano. Não faça contraste entre a sua vida e os que não temem a Deus, porque Deus ele se entristece. Mas se você for temente, saiba que Deus ele vai ter memória de você. Eu quero dizer que hoje, no altos céus, Deus está pronunciando o seu nome. Você está na memória do Senhor e Ele vai te responder. Você não vai ficar sem resposta, sem vitória. E nesse momento eu quero fazer uma oração por você. Vamos orar? Soberano e eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus Clemente, El Shaddai, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Tsequinu e Ravé, Deus de justiça, Jeová Sabuó, Deus de guerra, Pai Todo-Poderoso, Deus de misericórdia. Eu quero que nesse momento, aonde esta pessoa une a fé comigo, que ela seja alcançada, que ela seja, meu Deus, agraciada, que ela aprenda a partir de hoje não fazer comparações com pessoas que estão ao redor dela, mas que ela aprenda, meu Pai, que o melhor caminho é o temor do Senhor, o melhor caminho é andar em Tua presença, o melhor caminho é estar em obediência, o melhor caminho, meu Deus, é Te servir com alegria, Senhor, e não murmurar, duvidar, questionar em palavras. Meu Deus e meu Pai, a Tua palavra diz: antes que houvesse dia eu era, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem pedirá? Ninguém. Meu Deus, esses que escapam é porque não chegaram a hora deles ainda, porque quando chegar a hora, eles não terão para onde correr. Eu te entrego esta oração, este áudio, esta vida, e eu sei que foi por um agir de Deus que ela escutou este áudio. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém e graças a Deus. Eu gostaria que você me visitasse no Facebook, Cleiton Oliveira Santos, ou no Instagram, pr.